Vamos orar por ele? Paizinho querido e amado, queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Aideno, ó Deus. Pai, seja conosco nessa noite, ó Deus, nos fala através dele, ó Deus, aquilo que tu já falaste com ele, certamente, ó Deus. Pai, que seja uma bênção, que possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos, ó Deus. E que, Pai, possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente de como entramos, porque, Senhor Deus, tu vai falar certamente, poderosamente com cada um de nós, ó Deus. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Nós queremos com muita alegria também. Nós também queremos com muita alegria saudar os irmãos que estão vendo pela internet, estão participando pela internet. E antes de falar algo aqui do que o Senhor tem colocado nos nossos corações, eu tenho um aviso. O irmão da cocada da rapadura mandou avisar que já montou aqui na lateral. É até bom, né? Uma mensagem doce. A rapadura já está aqui do lado, porque o tema de hoje é enfrentando o sofrimento. Veio muito a calhar. A primeira vez que eu vejo um aviso tão tempestivo. Mas o fato é, irmãos, que agora no mês de janeiro, nos domingos, tem sido desenvolvido nas mensagens, domingos, uma série cujo nome é Reverberando Convicções. São mensagens que os pastores já pregaram aqui em anos passados, em épocas passadas, e que, por alguma razão, talvez o momento, a visão que o Senhor tem dado a cada um, por alguma razão, essas mensagens, elas são chamadas nesse mês a que nós reverberemos novamente esses temas. E hoje eu gostaria de falar sobre a questão do sofrimento. Essa mensagem, quando eu preguei aqui, eu preguei antes de falar sobre o livro de Jó, nas quartas-feiras. E antes de falar sobre o livro, eu preparei o coração dos irmãos no sentido de enfrentar essa realidade. Nós tínhamos no coração duas mensagens, era sobre o sofrimento ou sobre a questão da atitude diante da vida, tomando atitude estratégica diante da vida. Eu pedi a Agnese, que é a secretária, disse: Agnese, o que é que eu faço? Tem essas duas opções, acho que são boas opções. Ela disse: faça uma enquete no Instagram. Aí eu fui fazer enquete no Instagram, rodei, não consegui. Aí Jesus fez um Instagram para mim, mandou 4 irmãos para conversar comigo, e depois que os irmãos conversaram comigo, inevitavelmente, eu digo, realmente, eu preciso falar sobre enfrentando o sofrimento. Irmãos, essa questão do enfrentamento do sofrimento, o sofrimento todos nós já experimentamos, ou um dia a gente vai vir a experimentar momentos difíceis, momentos sombrios em nossa vida. Fatalmente, algum dia, se não talvez até alguém aqui nesse momento esteja passando por isso. E o que eu acho fantástico do cristianismo é que o Senhor Jesus, ele deixou muito claro isso para nós. Eu quero avisar que o controlinho não está funcionando. Você vai passando por aí, estou abandonando ele agora, em 3, 2, 1, tchau. Quem vai passar é você aí em cima. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, lá, Jesus nos deixa muito claro isso. Ele diz: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o sofrimento, ele faz parte da dinâmica da vida. Negar essa realidade da vida é, no mínimo, uma esquizofrenia social. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, lá diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. O fato é muito simples. Na terra, todos sofrem. Belo Horizonte, agora, nesse momento, está sendo massacrada pelas chuvas. Existem crentes fiéis
que estão sofrendo nesse momento, assim como pessoas do coração mais terrível que estão sofrendo também, da mesma forma, porque estão no mesmo lugar. O sofrimento não é uma coisa ou não é algo que escolhe a quem vai ocorrer. Todos nós haveremos de passar ou passamos sobre essas questões. Tudo sucede igualmente ao justo, ao bom, ao puro. Essa é uma realidade. O problema, irmãos, é que nesses momentos de sofrimento, muitas perguntas surgem no coração da gente. Algumas dessas perguntas, elas são dolorosas, elas são doídas, porque elas são recheadas de dor interior, elas vêm com o peso das emoções e às vezes elas vêm até com um sentido de indignidade para com o Deus que muitas vezes nós dizemos seguir. E dessas perguntas que surgem no interior da gente, quando nós estamos sofrendo, existem duas perguntas que são principais. A primeira pergunta é, e essa todo mundo faz: será que Deus me ama? Por que é que eu estou passando por isso? A segunda pergunta é, será que existe um propósito para além da minha dor? Será que existe uma razão para essas dores, esse sofrimento ao qual eu estou passando? E eu gostaria de citar aos irmãos um pastor, psiquiatra e psicólogo, Dr. Paul Meyer. Ele escreveu um livro específico sobre o sofrimento. E ele diz o seguinte: com Cristo ou com Deus, a resposta é sempre sim. Repita comigo: sim. Deus pode usar qualquer circunstância, até mesmo a nossa dor, para trazer coisas boas à nossa vida. A escuridão dos momentos difíceis da vida pode ser, muitas vezes, exatamente o que precisamos para que possamos ver a luz da presença de Deus e do seu propósito eterno, brilhando na nossa frente, como a luz que existe no fim do túnel. Tenha certo isso no seu coração. Gênesis 50, 20, sai da boca de José uma das grandes verdades teológicas de toda a Bíblia. Deus é aquele que tem poder para transformar o mal em bem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto bíblico que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, dos versículos 8 a 11. Se você trouxe a sua Bíblia, esse é daqueles textos dignos da bolinha. O que é isso? A pessoa geralmente vem com lápis, marca a bolinha nos textos fundamentais, né? Então marque a bolinha nesse texto aí, que é um texto daqueles que é digno de você memorizar, interiorizar. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 a 11, o texto diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Versículo 10. No versículo 10, diz ainda: ora, o Deus de toda a graça, em Cristo, vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo, esse Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse texto é um texto fantástico. Me permita lê-lo novamente. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você crê nisso? A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Irmãos, nós podemos aprender desse texto de 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 5, no capítulo 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 8 a 11, pelo menos 3 verdades espirituais fundamentais. A primeira verdade espiritual fundamental é que nós devemos mostrar prontidão e preparo para encarar as circunstâncias difíceis, temerosas da vida, para encarar a dor gerada pelo sofrimento. Nós precisamos estar sempre atentos, preparados. É o que diz o versículo 8. No versículo 8 diz: ser sóbrio e vigilante. Isso é, estar alerta, é ter conhecimento, é ter base, é ter equilíbrio. E nesse sentido, irmãos, a igreja, ela tem uma função fundamental, principal, de ensinar sobre as dificuldades da vida. Por quê? Porque as dificuldades da vida, elas são inevitáveis. O X da questão não é o que vamos passar. Por quê? Porque o que vamos passar é certo. Em um dado momento, nós vamos estar enfrentando algum tipo de sofrimento. O X da questão é o como nós vamos passar. E o objetivo prático nosso hoje, de uma forma bem simples, é desenvolver esperança e fé nos nossos corações. Um dia desse, eu vi uma obra de um autor que eu gosto muito, professor Cortella, e às vezes eu tenho que ter muito cuidado quando eu ouço Cortella. Eu faço um curso, que aqui e ali eu tenho que estar ouvindo o podcast de Cortella, e o meu timbre, e o timbre da voz de Cortella é muito idêntico em alguns pontos. E como eu sou músico, eu aprendo, eu tenho uma inteligência auditiva muito boa. De vez em quando eu fico imitando Cortella quando estou pregando, aí eu tenho que me policiar nesse sentido. Mas eu estava vendo um livro do Cortella em que ele fala sobre esperança. E nesse livro ele diz que nós precisamos diferenciar o conceito de esperança ativa da simples resignação. A esperança ativa, ela dá margem ao verbo esperançar. E lembra muito uma postura do teólogo da Idade Média. Ora e labora, ou seja, ora e trabalha. É aquele tipo de esperança ativa, onde a pessoa coloca o seu sentido em Deus, como se de fato as respostas e as soluções viessem dele, mas ele também se dispõe a não ficar resignativo esperando. Ele também se propõe a trabalhar, a orar, a lutar, como se todas as coisas também dependessem dele. Ele chama esse tipo de esperança uma espécie de esperança ativa, não aquela esperança resignatória, onde a pessoa se posiciona de um jeito a simplesmente esperar as coisas acontecerem. Aí ele diz, é interessante fazer essa diferença entre esperar e esperançar. Ter esperança no coração não deixa a pessoa inerte, passiva, simplesmente esperando. Não, ela coloca a sua esperança no Senhor, mas ela também se movimenta. A esperança passiva não é preguiçosa. Aliás, preguiçosa não. A esperança passiva ela é perigosa. Ela é perigosa porque nessa resignação de simplesmente esperar, elas tendem a ser muito dolorosas e tendem a fazer com que a pessoa ela fique numa espécie de inércia improdutiva. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos estar preparados,
Nós precisamos entender que a vida, ela tem os seus momentos de sofrimento, tem os momentos de dor, nós vamos estar enfrentando dificuldades, situações, nós precisamos entender que isso faz parte da dinâmica da vida, nós precisamos estar preparados. Fuja, em nome de Jesus, fuja desse tipo de teologia, do tipo, pare de sofrer, deixe de sofrer, você nunca mais sofrerá. Isso, no mínimo, é uma esquizofrenia social. Por quê? Porque o sofrimento faz parte. Não tem como a gente se libertar disso. Não tem como. A segunda coisa que eu gostaria de destacar desse texto, porque é quando o texto ele diz que o nosso verdadeiro inimigo, ele não é a dor. Eu não sei se você percebeu, mas logo no início de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículos 8 e 9, lá fica muito claro que o nosso inimigo é Satanás. A dor, ela não é a nossa verdadeira inimiga. Nosso verdadeiro inimigo, ele está no mundo onde estamos, e ele é o causador em gênero de muitos dos sofrimentos pelos quais passamos. Meu verdadeiro inimigo, eu preciso entender que não é a dor. E é fácil mostrar para os irmãos alguns aspectos disso. Irmãos, não existe desenvolvimento sem dor. Não existe desenvolvimento emocional sem dor. Não existe desenvolvimento espiritual sem dor. Não existe sequer desenvolvimento físico sem dor. Eu digo isso, irmãos, com a autoridade da prática. De vez em quando eu vou à academia de ginástica, eu acho terrível aquelas coisas, aquele som, mas eu vou. Eu pego lá os pesos, quando muda os pesos de um ponto para outro, que eu faço a série. Tem uma série de pernas que você já sai da academia com as pernas tremendo. Para entrar no carro é terrível. Mas por quê, irmãos? Essa é a realidade. Se eu não forçar, se eu não me esforçar, se eu não procurar, a dor me mostra justamente aspectos desse esforço. É ruim, mas eu tenho que passar. Não existe desenvolvimento emocional sem dor. É necessário que a gente aprenda com a dor a conviver, entender que existem certos momentos que nós não vamos ter tudo o que nós queremos. Entender que em certos momentos nós vamos sofrer por decepções, nós vamos entender as pessoas de um jeito e elas haverão de se mostrar de outro. Nós vamos entender a duras penas, emocionalmente falando, que muitas das coisas que nós pensamos na realidade não são. E algumas dessas realidades nos confrontam, mas precisamos entender que é o adversário, Satanás, esse que intencionalmente procura destruir a todos. Nós vivemos numa era de dores, nós vivemos numa era de cinismo, de medo, de dúvida. Mais do que nunca, as pessoas estão procurando uma luz por trás da escuridão da sua dor. E a gente agora vê, sabe, temos a consciência de que a dor, o sofrimento fazem parte da dinâmica da vida, é inevitável. Algum dia nós vamos viver momentos difíceis. Não tem como evitar completamente a dor. Se nesse lado do céu não temos como evitar isso, o que nós precisamos fazer é, ao invés de estar correndo atrás de uma vida sem dor, por que é que nós não mudamos o nosso pensamento em relação a ela? Porque não entendemos que ela não é a nossa verdadeira inimiga. Muito pelo contrário. Na verdade, a dor pode se tornar uma aliada nossa, se nós permitirmos que ela nos leve para longe do perigo e na direção do poder de cura do Senhor. Meus irmãos, entendam isso de uma forma clara, sobretudo na nossa alma, no nosso coração. Deus nos ajuda nas nossas dores. Nós cremos num Deus
que Ele se compadece de nós, um Deus que nos entende. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, o texto que a gente viu, o diabo é o nosso adversário. Ele está procurando alguém para devorar. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, lá diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Nós somos contristados por provações, e nisso é confirmado o valor da nossa fé. Mas Jesus está aí para nos ajudar. Você crê nisso? Veja Hebreus no capítulo 4, dos versículos 14 até 16. Lá diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor aos Hebreus nos mostra: nós temos um Jesus que sofreu e que conhece as dores. E nisso que ele sofreu e que ele conhece essas dores, ele está apto, ele se compadece. E o que é melhor, meu irmão? Muitas vezes nós nos esquecemos isso, mas ele pede a que compartilhemos essas dores com ele. Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30, uma das grandes pérolas bíblicas que ajudam nessa compreensão. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, meu irmão, é necessário chegar-se ao Senhor com fé, com fé, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem sempre nós vamos, digamos assim, ter essa disposição tamanha, mas muitas vezes a maior prova de fé que nós damos é a de resistir. Resistamos firmes com o Senhor em fé. Deus é aquele que pode transformar o mal em bem. Você crê nisso? Eu preciso resistir na fé. Essa é a grande linha de como encarar o sofrimento. Irmãos, existir na fé, e aí um fator fantástico e fundamental daqueles que estão passando por dificuldades em suas vidas, é que nessas dificuldades nós também temos a capacidade de transcender as realidades circunstanciais que nos entornam. O que é isso? Irmãos, alguns acusam a religiosidade, ou alguns acusam até mesmo o cristianismo, de criar uma espécie de pessoas alienadas da realidade. De fato, não é alienação que eu estou falando. Estou falando em transcendência. E qual é a diferença entre uma e outra? Muitas vezes nós nos alienamos da realidade por coisas outras que não fazem sentido algum. Mas em Cristo Jesus, nós podemos transcender a realidade. O que é transcender a realidade? É entender que a realidade está ali na nossa frente, entender que o sofrimento existe, mas que esse sofrimento em Cristo Jesus nos coloca
em uma outra realidade. O sofrimento é a nossa mestra nesse sentido. E que o Senhor, Ele pode nos ajudar a levantar a cabeça e de uma forma poderosa, a fé, neste sentido, nos mantém firmes. E a esperança nos faz levantar a cabeça. E nós temos mais força. A ajuda do Espírito Santo de Deus, a ajuda do Senhor Jesus, para levantar a cabeça com esperança e com fé dizer, eu vou chegar no outro lado, o Senhor vai me ajudar. É diferente, irmãos. É isso que, em tese, a teologia muitas vezes chama de transcender a realidade. É diferente, irmãos, daquele que passa pelas mesmas circunstâncias e ele não tem como olhar para a realidade de uma outra forma, a não ser na potencialidade de si mesmo. E quando eu falo na fé, a fé, ela honra o seu objeto. Não é a fé pela fé em si mesma, mas é a fé em Jesus. Porque muitas pessoas às vezes pensam no valor pelo valor em si como libertador. Mas é a fé em Jesus. E a virtude não está na minha fé. A virtude está em Jesus, que é mais poderoso do que eu. Os irmãos percebem isso? Então essa realidade de transcender, ou essa questão de transcender a realidade, é enxergar a situação como ela é na verdade, mas com esperança no coração, entender que aquilo é transitório, entender que de alguma forma responde a uma demanda eterna do Senhor, e entender que com Cristo aquela situação pode ser passada e pode ser vencida, e nele depositar toda a fé, e nele colocar toda a esperança. Isso é transcender. A fé é fundamental, irmãos, para a vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é um instrumento que nos ajuda a transcender os desafios. É um instrumento que nos ajuda a encarar o sofrimento de uma outra forma. Quero lembrar os irmãos que o crer vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A palavra, escritura, revelação de Deus. E a palavra viva, Jesus, o Logos de Deus, palavra viva do Senhor em nossos corações. Só que eu preciso reconhecer que muitas vezes, para transcender, a minha fé está fraca. Existem três coisas que nos atrapalham muito a que nós possamos transcender. Três fatores que atrapalham muito na prática, quando nós estamos passando pelos tempos escuros dos sofrimentos e da dificuldade da vida. A primeira coisa que nos atrapalha, muitas vezes, é ter o foco da vida direcionado para o lugar errado. A segunda coisa que nos atrapalha nesses momentos é o medo. E a terceira coisa que nos atrapalha nesses momentos é o esquecimento. Deixa eu falar sobre o primeiro. O foco. Irmãos, o fato é que muitas vezes, quando nós estamos diante do sofrimento, nós colocamos o nosso foco na dor e nas circunstâncias, e nos esquecemos de colocar o foco no Deus Todo-Poderoso. Nós ficamos tão envolvidos com a nossa dor, que não vemos ou não buscamos muitas vezes propósitos por trás dela. Deixe-me dar um exemplo baseado na vida de um atleta. Numa corrida, se um atleta começa a sentir dores musculares, e na sua mente ele começar a se concentrar nessas dores, ao invés de se concentrar no fato dele chegar no fim da corrida, é possível que o seu desempenho diminua. Percebe? Agora, irmãos, manter o foco não é uma coisa fácil. Muitas coisas surgem que bagunçam, assolam constantemente a nossa mente. Especialmente quando, na vida,
muitas vezes não conseguimos enxergar as linhas de chegada. Mas saiba, hoje é dia de realinhar o foco. Retire o seu foco das circunstâncias. Retire o seu foco das dificuldades. Coloque o seu foco no Deus Todo-Poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente tem essa perspectiva, clama ao Senhor, muitas vezes até aquilo que a gente menos espera acontece. Minha mãe está passando por um momento de muita dificuldade, muito sofrimento agora. Ela tem apenas 5% da visão. E nós temos lutado para manter esses 5%. E recentemente surgiu no fundo de um dos olhos dela um inchaço que é provocado pelo uso excessivo das medicações que ela precisa. Tem medicação que é assim, né? Que cura uma coisa e afeta a outra. E ela agora está precisando tomar algumas aplicações no olho. E literalmente, irmãos, é uma injeção no olho. Cada injeçãozinha, em tese, custa R$3.500 a R$4.000. São 3. E no final, ela ainda vai ter que precisar fazer um laser, que é R$4.900. Irmãos, nós colocamos diante do Senhor. Deus já tem providenciado as condições, as possibilidades. Descansamos do Senhor e fizemos as devidas avaliações. Surgiu uma oportunidade. A primeira aplicação ela fez recentemente, sexta-feira agora. É literalmente, irmãos, uma injeção no olho. Toma os anestésicos, aquela coisa toda, mas é uma injeção no olho. Tomou a primeira agora. Louvado seja Deus. Tivemos condições de pagar. Cada aplicação vai ficar por R$1.500. Olha como ficou bom. Nós vimos isso como um livramento de Deus. E conversando com a especialista, a minha mãe disse, e aí, qual é a diferença? Ela disse, não tem diferença não, dona Augusta. A injeção é a mesma, é do mesmo jeito, vai fazer o mesmo efeito. E nós cremos não apenas no efeito curador da química que está na injeção. Esse Deus Todo-Poderoso deu segurança e paz. O procedimento correu naturalmente. E nós cremos num Deus que pode ajudá-la nessas dificuldades. Isso ajudou no processo. Ela entrou com confiança. E saiu alegre depois de ter feito o procedimento. Temos um Deus que provê nas mínimas coisas. E um Deus poderoso que ajudou ela num momento tão difícil. Enquanto ela entrou para a sala para fazer o procedimento, eu fiquei do lado de fora, pensando e chorando. Meu Deus, eu nunca recebi, irmãos. Eu não tenho a menor ideia do que seja receber uma injeção no olho. Mas acredito que é algo muito terrível. Mas a minha mãe foi. Entrou naquele bloco. O Senhor estava com ela. E ela enfrentou a situação. Saiu de cabeça erguida. Para a honra e glória do nome do Senhor, ela está sendo tratada. E o Senhor tem provido. É o foco, meu irmão. É o foco. O foco da vida da minha mãe não é a terra. O nosso foco não é isso aqui. Quero lembrar você que você é um forasteiro nessa terra. Quero lembrar você que você é um peregrino. A nossa verdadeira pátria é o céu. O conceito de tempo que cabe para nós é a eternidade. O céu, para onde vamos? E quando digo céu, eu digo no seu sentido real e no seu sentido teológico. O céu de estar com o Senhor eternamente. Esse é o conceito. Está debaixo da potente mão do Senhor. Quando olhamos a nossa vida no foco da eternidade, quando olhamos a nossa vida, entendemos que existe um Deus que nos deu significação, sabemos de onde vimos, sabemos o que estamos fazendo aqui, e o que é melhor, sabemos para onde vamos
quando tudo isto acabar, isso nos dá esperança, fé, levantamos a cabeça e enfrentamos as dificuldades. Eu quero falar do segundo ponto, medo. Antes, porém, eu gostaria de deixar 2 textos para a questão do foco. 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 16 a 18, Paulo lá diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí Paulo traz uma pérola fantástica, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Veja Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? O foco. Segunda coisa, eu gostaria de falar sobre o medo. O segundo problema que nós passamos, que não nos ajuda muitas vezes a transcender as dificuldades, é o medo equivocado. E aqui não tem como. A nossa sociedade convive constantemente com o medo. O grande problema do medo, irmãos, é que o medo paralisa. O medo gera ansiedade e cria uma vida neurótica e infeliz. Assim como a dor e o sofrimento, infelizmente, o medo também faz parte da nossa vida. No fundo, sempre temos medo de alguma coisa. Existe algo em nós que nos aflige. E às vezes nós somos confrontados com essas dificuldades que causam medo no nosso coração. E a gente não consegue desenvolver a fé. Quero lembrar aos irmãos o que aconteceu com Jó. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, a dinâmica é muito interessante. No capítulo 1 de Jó, falando sobre Jó, o texto começa dizendo que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Em um dado momento, no conselho nos céus, Satanás tem acesso a bater um papo com Deus. E Deus mostra isso para Satanás. Olha, está vendo aí meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, se afasta do mal. Satanás, e naquele momento o conceito que está sendo colocado pela palavra é o de acusador, ele vai na sua função, acusar. Aí Satanás acusa. E a acusação de Satanás é muito interessante. Ele chega para Deus e diz assim: mas também Deus, assim até eu, porque tudo o que Jó faz, o Senhor abençoa. Aí é fácil demais. A acusação de Satanás é muito interessante, irmão. Sabe por quê? Porque existem 2 acusações. Existe a acusação de que Jó é um adorador, que adora ao Senhor porque é subornado pelas bênçãos de Deus. Em segundo, existe uma acusação de um Deus que suborna os seus adoradores com bênção para ser adorado. Mas só que o Senhor conhecia Jó profundamente. E Jó agora vai passar por sofrimento. Ele diz: vá, meu filho, vá nele, pode ir. Aí, no capítulo 1, de uma tirada só, Jó perde a sua autoridade, sua dignidade, perde a sua família, perde os seus bens. No final do capítulo 1, uma resposta que os filósofos ficam tudo se tremendo, mas é fantástica. Jó dá a resposta daquele que naquele momento colocou totalmente a sua confiança no Senhor, que entende aquela situação, mas que transcende essa realidade. E ele diz: eu nu vim para essa terra, eu nu
sairei dela. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não acaba aí. Se você perceber, nas línguas originais é bem interessante, porque no capítulo 2, quem chama para o diálogo praticamente entre Satanás e Deus, é Deus dizendo de uma forma irônica: eu não disse, tu, está aí Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. Aí vem Satanás, na sua acusação, na sua tese. Qual é a tese? A mesma. Também ele tem saúde, pele por pele. Sabe por que Jó não foi contra ti, Deus? É fácil entender. É porque o que Jó passou, ele não passou na pele dele, foi na pele dos outros. Eu quero ver se for na pele dele, como é que vai ser. Tudo bem, pode ir, só não toque na vida dele. Perceba, irmãos, que todo sofrimento que nós passamos, nós não temos a compreensão clara disso aqui na terra. Mas nada passa do controle soberano do Senhor. É o Senhor quem bota os limites. Aí aconteceu algo que é pesado. E que vai dar a marca do capítulo 3 até o capítulo 41 do livro de Jó, praticamente. Jó foi afetado por uma doença, uma chaga terrível, da ponta do cabelo até os pés. Chagas exteriores, problemas interiores e problemas emocionais. O texto vai dizer lá no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 13, e alguns deles, Jó vai dizer assim, engraçado, durante o dia eu sofro com essas dores, de noite, quando eu penso que vou dormir, eu não durmo. Vem sobre mim sonhos terríveis, insônia. Ele estava sofrendo tanto, o sofrimento de Jó era terrível, era questão de coçar a pele com caco de telha, os dentes, magreza, dor nos ossos, era terrível, as chagas sobre Jó foram pesadas. No final do capítulo 2, antes dos amigos de Jó verem a situação de Jó, Jó diz uma coisa fantástica. Jó diz: aquilo que eu temia aconteceu. Na primeira tentativa, Satanás jogou bola fora. Agora, na segunda tentativa, Satanás chutou, a bola bateu na trave, e bateu na outra, e bateu na outra, e está batendo em um e outro, e Jó agora está dizendo: eita, o que eu temia, o que eu mais temia, aconteceu. E do capítulo 3 para frente, começa toda uma saga, na procura de entender o que em tese estava acontecendo com Jó. Irmãos, a realidade é essa. Nós temos medos. Em um determinado momento, esses medos surgem e nos paralisam sobre alguma questão. Do mesmo jeito que combater a dor no sofrimento é inútil, a ausência de medo também não é a resposta, quando se trata de superarmos os sofrimentos e os desafios da vida real. O que nós precisamos fazer nesses momentos é substituir o nosso medo por um temor saudável do Senhor. E eu gostaria, irmãos, de mais uma vez dizer aos irmãos que precisamos transcender, colocar o nosso coração no Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais maravilhados nos sentimos diante da sua poderosa presença em nossa vida, menos assustados vão parecer as circunstâncias que estão ao nosso redor. À medida que nós adquirimos uma compreensão de quem Deus realmente é, o nosso medo das dores temporárias, que são essas dores que nós nos deparamos com elas aqui na terra, vão começar a se dissipar. E neste sentido, nós vamos avançar para o Senhor. E é interessante, irmãos, há quem diga, eu nunca fiz essa contagem, de que pelo menos
365 vezes na Bíblia, o Senhor tem uma diretiva dizendo: não temas, não temas. Eu conheço algumas delas, mas o fato é, a Bíblia é um livro de esperança e fé. E diante do medo, nós precisamos desenvolver a nossa fé no Senhor para transcender a realidade. Em nome de Jesus, não paralise, enfrente. O temor saudável de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Veja o texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O Senhor te ama. Certifique-se disso em seu coração. Da mesma forma que muitas vezes chegam até nós coisas que não conseguimos compreender profundamente. Entenda, existem coisas que temos a possibilidade de compreender e de perceber. E uma delas é o amor do Senhor por nós. Independente das circunstâncias, querido, entenda, Deus é bom, Ele te ama. Terceira coisa que nos atrapalha é o esquecimento. Esse é terrível. Por quê? Porque quando passamos por alguma dificuldade, parece que aquela dificuldade anulou tudo de bom que a gente já viveu no passado. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando a gente está passando, quando a gente está enfrentando um problema pesado, difícil, parece que tudo aquilo que nós já vivemos de experiências com o Senhor, todas as dificuldades que o Senhor nos ajudou a passar, parece que não teve nada. Parece que a vida se resume unicamente naquilo que estamos vivendo naquele momento. E não é bem assim. Eu gostaria de lembrar aos irmãos um texto que está em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Isso é fantástico. Se você veio, meu irmão, e tem passado por algum tipo de sofrimento ou dificuldade em sua vida, em nome de Jesus, eu apelo agora para a sua memória. Veja os momentos de livramento que o Senhor te deu no passado. E eu acredito que não foram poucos. Esse mesmo Deus que te livrou no passado é o Deus que tem poder para te livrar agora e modificar a circunstância. Deus dá livramentos, Deus dá possibilidades, Deus deu oportunidades no passado. Meu irmão, em nome de Jesus, veja a sua vida. Olhe para trás. Não olhe para trás buscando fatores ou coisas que lhe tragam sentimentos de culpa para o momento presente. Olhe para trás para observar os grandes livramentos que Deus já te deu. Eu passei por uma dificuldade próxima, não tão recente. Uma dificuldade que me fez olhar para o passado. Pedras nos rins. Sofrimento. Eu não sei se você já teve. Eu já tive. Dor terrível. E tome fazer diagnóstico. Vai fazer um diagnóstico que entra numa máquina. Só a sensação de entrar naquela máquina e aquela zoada, pá, e a máquina verificando. Para fazer o cálculo, como é que essa pedra vai sair, se vai ser cirurgia, se não vai. Agonia, sofrimento, dor.
Mas diante dessa circunstância que eu estava vivendo, me lembrei de coisas no passado que o Senhor me livrou. Me lembrei no passado, por exemplo, quando eu estava vindo da casa da minha noiva, ela morava, hoje é minha esposa, mas na época minha noiva, ela morava no Costa Silva, em Santa Rita. Eu tinha um Chevette, olha só que coisa maravilhosa. Eu tinha um Chevette, voltando para casa, ao invés de eu ir pelo trajeto normal, eu disse, não, vou entrar em Várzea Nova. Aí na época tinha uma pontezinha. Quando eu apontei no sentido contrário, aí vi um caminhão entregando carta. Entregando carta é o seguinte, o cara vinha dormindo, e ele vinha no caminhão, pendendo para um lado, aí ele ia para um lado. Pendendo para o outro, ele ia para o outro. Ele vinha subindo, não tinha para onde eu ir. E eu descendo com o Chevette e ele subindo, ora indo para um lado, ora indo para o outro. Eu digo, esse bicho está dormindo, e agora o que é que eu faço? Na minha cabeça era inevitável, porque mesmo que eu tivesse parado, é possível que ele batesse em mim com essa postura. Eu não tinha como calcular isso. E lá vem ele subindo e eu descendo. Eu subindo, eu parei o carro, literalmente parei o carro, clamei, Deus, toma conta. E lá vem. Aí ele passou, aquele caminhão. Quando chegou lá na frente, eu senti que o cara deu uma freada. Freou mesmo, eu disse, ele acordou agora. Louvado seja o nome do Senhor, foi livramento de Deus na minha vida. O mesmo Deus que me livrou, nesse momento, é o Deus que vai me ajudar a vencer. E essa pedra vai sair. E eu até brincava, tomava as medicações, me deitava e dizia, remova a minha pedra. Até que teve um dia, meu irmão, e eu fui no médico, ele chegou, a sua pedra tem 6 milímetros. Sim, me diga como é 6 milímetros. Me explica aí, 6 milímetros. Não vai sair de forma natural. Natural como? É assim, é assim. Me explique isso. Não, pode dormir, não sei o que tal. Ai, quem é que vai dormir com uma coisa dessa, sabendo que vai sair de forma natural? E eu sei lá como é que é essa pedra. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, o Deus que me deu livramento no passado, me deu livramento na pedra também. Tomei uma medicação, enchi o bucho de água de coco. Quando foi de 4 horas da tarde, acordei doido. Fui no banheiro, a pedra saiu que eu nem senti. E assim, irmãos, de glória em glória, de batalha em batalha, de ponto em ponto, a gente vai vivendo até quando estivermos face a face com o Senhor. Eu não me esqueço dos livramentos que o Senhor me deu no passado. E quando eu lembro de cada um deles, me dá força para levantar a cabeça e ir adiante. Do mesmo jeito que o Senhor nos livrou no passado, Ele vai nos livrar no futuro também. E hoje, irmãos, é justamente isso que eu gostaria de trazer a vocês. Nós precisamos realinhar um foco. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós precisamos enfrentar o medo. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Crê, independente das circunstâncias. Crê que existe um Deus que nos ama. Crê que existe um propósito em tudo o que Ele faz. E nós precisamos recorrer à memória. Esse Deus que te livrou no passado, Ele vai te livrar novamente. Essas são as 3 lições que nós aprendemos hoje. Diante do sofrimento, nós precisamos mostrar prontidão e preparo. Nós precisamos entender que a dor não é a nossa verdadeira inimiga. E eu preciso resistir com fé no meu coração. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais um exemplo de transcendência. Alguém que tem um testemunho de vida fantástico. Está vendo essa mulher aí? O nome dela é Fanny Crosby.
Ela nasceu em 24 de março de 1820, em Nova York, no lugar chamado Putnam. Depois que ela nasceu, o seu pai morreu. E quando ela tinha 6 meses de vida, ela ficou cega por causa de um erro médico. Ela teve uma infecção nos olhos e o clínico geral estava fora da cidade. E um médico falso atendeu a ela quando criança. E ele receitou cataplasma de mostarda quente. E o efeito foi desastroso. Ela, Fanny Crosby, ficou cega pelo resto da vida. E esse falso médico teve que fugir, porque a cidade ficou revoltada. Mas a vida seguiu. Aos 5 anos de idade, Fanny Crosby foi levada pela mãe para consultar o melhor especialista do país naquela época. Fizeram coleta de dinheiro, os vizinhos ajudaram, porque o pai de Fanny Crosby era pobre, e já tinha morrido, a situação da família dela não era boa, o resto da família, muito sacrifício, juntaram dinheiro, pegaram ela e foram até esse médico, a consulta cara, o lugar longe. Quando chegou lá, o médico disse: aqui não tem jeito, ela vai ficar cega para o resto da vida. Mas só que essa deficiência, a cegueira não parou Fanny Crosby. Ela não se deixou abalar pelo problema. Ela era de uma igreja metodista e ela entendeu que a sua convicção de vida não lhe permitia melancolia. E ela vivia à luz de um sonho, uma esperança que a movia sempre para o alto e para a frente. Desde a sua infância, ela dizia que tinha um pedido no seu coração para fazer diante de Jesus quando chegasse no céu. Inclusive, na esperança dela, ela entendia que quando ela estivesse no céu, ela haveria de enxergar. E a primeira coisa que ela queria ver era o rosto do seu Salvador, Jesus. Ela teve um dom muito apurado para a música e para a poesia. Aos 8 anos já se via esse dom. E ela começou a recitar, decorar poemas. E apesar da extrema pobreza, ela conseguiu aos 15 anos, em Nova York, entrar numa escola especial para gente cega. E conseguiu obter a sua, digamos assim, o seu conhecimento secular mais aprofundado. Ela era membra da Igreja Episcopal Metodista de Nova York, excelente pregadora e, o que é mais interessante, responsável pelo ministério infantil dessa igreja, responsável por crianças. Ela é quem cuidava das crianças da comunidade. E ela se encontrou com alguém, se casou. O nome dessa pessoa que ela se casou, Alexandre Von Austin, músico, também do mesmo jeito dela, cego e pobre. Os dois juntaram-se na pobreza. Eu não vou dizer nem riqueza, porque geralmente no casamento, na riqueza, na pobreza, na doença. Nesse caso, eu acho que só pobreza. Então, eles se juntaram. O dom musical de Fanny Crosby, aliada do seu esposo, e o dom que ela tinha para fazer poesias, uma das primeiras poesias que ela fez, ainda para ver o seu Salvador, nos Estados Unidos, é uma canção muito conhecida. Mas só que não parou por aí. Fanny Crosby, ela foi acometida de uma doença que os estudiosos chamam de mal do peito. É possível que tenha sido uma pneumonia, porque não existe registro histórico para definir com clareza o que é que ela teve.
apenas a ideia é mal do peito. Pode ter sido uma pneumonia muito forte que ela tenha tido. A essa altura do campeonato você deve pensar, cega, casado com outro cego, pobre, a dificuldade muito grande de levar a vida adiante. É possível que uma mulher dessa, ela seja uma pessoa muito melancólica? É não. A fé no Senhor Jesus fez ela transcender essa realidade de uma forma poderosa. E alguns dos cantos mais conhecidos da cristandade no mundo passa por ela. Inclusive, nesse momento em que ela estava do mal do peito, sofrendo do mal do peito, pobreza terrível, ela compôs uma das canções mais fantásticas da cristandade. Essa canção é assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Aí você olha para a vida de Fanny Crosby, não é possível. Não, compositora, e nas suas canções, ela colocava sua alma diante do Senhor. E não foi só essa, não. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. A Jesus Salvador, a Jesus. Era isso que estava no coração de Fanny Crosby. Irmãos, por incrível que pareça, Fanny Crosby conseguiu vencer o mal de peito. Ela morreu com mais de 90 anos de idade. E pela árvore genealógica de Fanny Crosby, passa dos maiores políticos dos Estados Unidos. Ela foi de uma influência poderosa na cidade de Nova York. Ela não atendeu às demandas da circunstância. A sua fé fez transcender essa realidade. Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, orar com os irmãos. Algumas realidades chegam até a nossa alma. Coisas que trazem dor à nossa vida. Por exemplo, injustiça. Quantos não já sentiram-se injustiçados? E esse sentimento de injustiça trouxe sofrimento e dor. Quantos, por exemplo, não já foram rejeitados na sua própria família? Quantos não foram rejeitados em vários lugares pelos quais passou? E o ruim do processo de rejeição
é que você não vê, digamos assim, a realidade, não vê motivo pelo qual essa rejeição pudesse ocorrer, mas ocorreu. E essa rejeição trouxe dor. Quantos de nós estamos sofrendo por causa da solidão involuntária? Pessoas que hoje lutam o máximo possível para se sociabilizarem ou para terem amigos mais profundos, ou para não estarem só o resto de suas vidas. Estão amargando a dor de estarem sozinhas, de olhar para um lado, de olhar para o outro, e não tem ninguém que lhes ajude. Quantos estão no seu coração com dores? Dores porque perdeu um ente querido e não conseguiu digerir isso até agora. Ou dores porque perdeu alguma coisa e esse sentimento de perda é pesado e vive com isso até hoje. Quantos e quantos de nós talvez não esteja amargando a dor de um fracasso? Como eu conversei com o irmão dizendo, a gente está em 2019.2, pastor, 2020 não chegou para mim ainda. Quantos e quantos podem estar enfrentando alguma dificuldade que de alguma forma direta ou indireta mexe com a questão da morte? Eu gostaria de perguntar nessa noite, e eu gosto muito desse conceito, o conceito social de igreja. A igreja é um lugar onde nos reunimos para se alegrar com os que se alegram, mas também para chorar com os que choram. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui que chegou com a sua alma dolorida e gostaria de compartilhar conosco essa dor, para a gente junto orar ao Senhor. O Senhor diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Se existe alguém aqui sobre essas circunstâncias, eu gostaria de pedir que ficasse em pé, no lugar onde está, não precisa vir aqui à frente. No lugar onde está, fique em pé, em nome de Jesus. No lugar onde está, fique em pé, em nome de Jesus. No lugar onde está, fique em pé, em nome de Jesus. Não precisa vir aqui. A dor está marcada no seu coração de forma forte. Irmãos, esses irmãos que se levantaram agora, eles estão compartilhando com a igreja. E compartilhando com a gente aqui, dizendo, olha, no meu coração tem uma dor. Estou aqui, mas a minha alma está dolorida. Irmãos, Gálatas nos diz, para dividir as cargas uns dos outros, e assim estaremos cumprindo a lei do Senhor. Os irmãos que estão próximos desses irmãos que se levantaram agora, em nome de Jesus, toca nele para que ele possa perceber que a igreja está intercedendo por ele. Toca nele para que ele possa perceber que a igreja é um corpo. Toca nele para que a igreja possa perceber que a igreja é viva. O Espírito Santo do Senhor que habita nos nossos corações, que habita no seio da igreja, ele conhece, ele sabe aquilo que você tem vivido. E é a esse Deus que nós vamos orar agora. Aos irmãos que estão sentados, aos irmãos que estão próximos, eu gostaria, em nome de Jesus, que nos ajudasse nesse momento intercedendo. Esses irmãos precisam da nossa intercessão nesse momento. Toca nele agora. Toca nele em nome de Jesus. Toca nele. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso. Tu és o Deus todo-poderoso. No nosso coração existe a convicção, Senhor, de que o Senhor é bom. Meu Deus, meu Pai, esses irmãos compartilham no seu coração uma dor que está em sua alma. E nesse momento, meu Deus, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada dor no coração de cada um desses Teus filhos. É possível que eles tenham sofrido algum processo e restou no seu coração algum sentimento de justiça. É possível que alguém esteja sofrendo por alguma questão de rejeição. É possível, meu Deus, que alguém esteja lutando
na questão da perda. É possível que seja perda de saúde, é possível que seja perda de oportunidade, não sabemos. Senhor, todas essas causas nós colocamos diante do Senhor e te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abra a porta. Mas já nesse momento, a paz que excede todo entendimento, meu Deus, pelo teu Santo Espírito, que essa paz visite o coração dos teus filhos nessa noite. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós te pedimos toda a sorte de ansiedade, toda a sorte de medo que caiam por terra dos seus corações. Senhor, concede a ele uma força especial, uma unção especial. Senhor, modifica sua visão espiritual. Meu Deus, meu Pai, mostra a ele, Senhor, a tua preocupação e o teu amor com cada um deles. Abre, Senhor, as portas que eles precisam. E essa dor, Senhor, substitui por um óleo de alegria. Pai eterno e santo, como igreja do Senhor, juntos, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Você que está perto desse irmão, dê um abraço nele aí. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora esse culto, irmãos. Eu vou passar para o João. Antes, porém, eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui nessa noite que tem um sofrimento terrível. Sabe qual é o sofrimento? O sofrimento existencial. Não consegue enxergar a sua vida de forma feliz porque não sabe qual o significado dela. E é possível que alguém até esteja se questionando: Senhor, eu nasci para quê? Eu estou vivo por quê? Gostaria de perguntar se alguém nessa noite gostaria de entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Eu queria ter a honra de orar por você nessa importante decisão. Há alguém que deseja entregar o seu coração ao Senhor nessa noite e resolver o pior sofrimento que alguém pode resolver, que é o sofrimento existencial de sua vida. Há alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Vem até aqui à frente para a gente orar. E os irmãos ficam sentados. Eu gosto de fazer bem difícil para a decisão ser bem tomada. Fica em pé não, os irmãos sentados. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar o seu coração ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão João.